Os médicos acreditam que os homens sofrem mais de depressão do que as mulheres. Isso porque o número de suicídio entre eles é bem maior, podendo confirmar que a cultura masculina é não demonstrar fragilidade. E pela virilidade, mascarar frustração, tristeza e angústia. No lugar, o homem usa o quê? Agressividade e raiva. A virilidade masculina, ela não é natural. Ela é uma potencialização de um natural. Então ela deixa de ser natural para ser virilidade. E essa virilidade, que é a potencialização desse natural, é para diferenciar das características femininas. Enquanto virilidade é comportamental, a masculinidade é de imagem, de aparência. Mas então, o que é ser homem? Lacan, ele chamou de sexuação singular o natural sexual, tanto do homem quanto da mulher, e que ele aparece ocasionalmente num descuido das normas sociais. Por exemplo, um homem que se faz viril na sociedade e dentro da paternidade pode, ali, por distração, viver o seu natural masculino, se permitindo mais aos afetos, mostrando sensibilidade emocional, quebrando seus próprios tabus até, por exemplo, deixando sua filha maquiar ele, né? A cultura é que os homens são ensinados a reprimirem suas fraquezas e as mulheres a reprimirem suas brutalidades. Por isso, um homem que não aprendeu o momento de chorar, ele sofre mais, por acreditar que ele não pode viver isso. Ele tem que pular esse sofrimento. E assim ele se enfia em vícios, álcool, sexo, pornografia, evitando olhar para si. Com todo esse movimento das mulheres tendo direito a tomar suas próprias decisões, o que é preciso entender é que não é o homem que está em crise. O que está em crise é a virilidade imposta ao homem. Ou seja, a ideia do sexo masculino ter todas as responsabilidades, inclusive em relação à mulher. A mulher era como um ser dependente igual uma criança. E ela era educada para se entender assim. As mulheres não podiam pensar que elas eram capazes como os homens, que elas tinham a virilidade, que elas inclusive tinham as características, podiam se transformar em virilidades igual um homem. A maioria das mulheres, elas não pensavam nem mesmo sobre direitos, porque eram convencidas dessa incapacidade. Fato que entre a mulher e o homem ele tem mais facilidade para se deixar dominar por essas características chamadas virilidade. Então preste atenção que não é sobre ele domar a virilidade, é ele se entregar, e isso faz com que elas não sejam mais tão naturais, porque o homem ele tem que domar os seus instintos, e não os instintos domarem ele. Por fim, a decadência da virilidade está despertando o homem singular, a sua subjetividade, a sua natureza, ao mesmo tempo o ser social, onde a inteligência vale mais que a força, e o agir com paciência tem mais benefícios do que a agressividade. Onde o conceito de homem mediador não significa mais o cara frouxo. É mais forte aquele que ignora a brutalidade de um outro, a ignorância de um outro, a estupidez de um outro, do que aquele que entra em duelo de machos. Tanto que as lutas, elas ganharam uma visibilidade de eventos de superprodução. Porque na vida social, essa violência não é mais aceita como comportamento. Ou ela é para esporte, ou ela é para o crime. A virilidade e a masculinidade também servem como sistema de defesa para o homem não se permitir as fragilidades, superar o medo de desamparo e de qualquer sentimento de inferioridade. Enquanto a natureza real do homem lhe traz o choro, a virilidade diz que ele não pode chorar. A natureza lhe dá a capacidade de dialogar as diferenças com as mulheres, mas a virilidade diz que mulher só tem que obedecer. A natureza compreende que as diferenças físicas, bem como sua força, não são para usar contra as mulheres, mas sim convivê-las com as delas. A virilidade diz que a força é para que a mulher o respeite e o tema. Dessa forma, também o homem tenta não temer a solidão e o abandono. Tudo de sofrimento torna o homem mais cruel, mais macho. Só que os tempos estão mudando e a necessidade de virilidade cada vez mais perde seu espaço na rotina social comum. Ao invés da força, domina-se a estratégia, a tecnologia e a diplomacia, usar a calma e a intelectualidade.